Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é o capítulo 20. Eu quero compartilhar com você dos versículos 25 ao 28. Está escrito assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, aqui nós vemos a estrutura mental de Deus, a estrutura do reino de Deus, como que as coisas funcionam no reino de Deus. Quando eu conversei com vocês lá no primeiro capítulo de Mateus, eu falei que nós, estudando os evangelhos, nós veríamos muito, aprenderíamos muito sobre como Deus pensa, sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque Jesus, como está escrito em Hebreus 1:3, é a expressão exata de Deus. E vendo toda a vida de Jesus e as palavras e as atitudes de Jesus, nós podemos compreender claramente como Deus vê as coisas, como Deus pensa, como as coisas funcionam no reino de Deus. E nós sabemos que fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus, para o reino de Deus. E aí nós lemos esses versículos aqui de Mateus 20, do 25 ao 28, e vemos Jesus falando com os discípulos deles ali, e aí Jesus olhou para eles e disse: olha, se vocês querem de fato ser importantes, é interessante que se nós olharmos todo o contexto, Jesus vai falar isso, fazendo um adendo aqui, Jesus vai falar isso por quê? Porque chega a mãe de Tiago e João e pergunta para Jesus, né? Fala assim: que os meus filhos, declara que os meus filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda lá no teu reino, Jesus. É a mulher querendo que os filhos dela tivessem uma posição importante. E aí chega Jesus e faz essa declaração: olha, os governantes das nações dominam as nações. As pessoas importantes exercem poder sobre as nações. Mas só que entre vocês não é assim. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, se alguém quiser tornar-se importante, deverá ser servo. Se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Amados, essa é a mentalidade do reino de Deus. E nós precisamos compreender isso, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. E nós precisamos compreender como que se vive nesse reino. Nós sabemos que a estrutura mental do mundo, a estrutura mental dessa era, desse mundo aqui, é uma estrutura mental que busca poder, fama, dinheiro. Por isso que Jesus falou ali: vocês sabem que os governantes das nações fazem o que com as pessoas? Dominam as pessoas, dominam as nações. As pessoas importantes, elas exercem o que sobre as nações? Elas exercem poder sobre as nações, sobre as pessoas. Só que no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, nós não fomos chamados para buscar fama, poder, dinheiro. Nós não fomos chamados para querermos ser importantes. E nós temos visto muitos por aí totalmente corrompidos exatamente com essa estrutura mental do mundo. Por isso que lá em Romanos o apóstolo Paulo fala: não se amoldem ao padrão desse mundo aqui, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E então vocês conseguirão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós precisamos
compreender essa realidade do reino de Deus. Sabe, precisamos olhar para nós, ver o nosso coração, as intenções do nosso coração. Será que nós estamos vivendo em busca do que o mundo busca? Vivendo exatamente como o mundo? Querendo poder, fama? Será que é isso? Querer ser importante? Ou nós já entendemos como que funciona no reino de Deus? Que nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para abençoar. Deus nos tornou bênção. Para quê? Para que nós possamos abençoar as pessoas. Tem um texto lá de 1 Pedro, no capítulo 5, quando Pedro apela aos presbíteros da igreja, ou seja, aos pastores, aqueles que cuidam do rebanho. E aí ele fala assim, lá no versículo 3, ele diz assim, olha, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sejam exemplos para o rebanho. E aqui nós lemos que os governantes das nações exercem domínio sobre elas, mas nós não fomos chamados para dominar as pessoas, para manipular as pessoas, para exercer poder sobre elas. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Tem um texto de Efésios no capítulo 4, o versículo 16, que é muito interessante, falando ali sobre o ministério, o chamado de cada um. E aí fala assim, que à medida que cada parte do corpo realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Isso é servir uns aos outros, amados. Quando nós entendemos que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova natureza, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós nos tornamos uma bênção e fomos chamados para abençoar. E à medida que cada um de nós recebe o chamado individual de Deus, aí nós podemos servir uns aos outros com os dons que Deus depositou sobre nós. Amados, é assim que precisamos viver, é assim que precisamos compreender as coisas. Nós não pertencemos mais ao império das trevas, nós pertencemos ao reino de Deus. E no reino de Deus nós fomos chamados para servir. Olha o que nós lemos ali, palavras de Jesus. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Do mesmo jeito que Jesus, o Filho do Homem, veio, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amados, eu encorajo vocês a refletirem, a meditarem nessas escrituras e assumirem essa estrutura mental do reino de Deus. Nós fomos chamados para abençoar, para servir, para nos dedicar uns aos outros, abençoando, edificando, servindo uns aos outros com aquilo que Deus depositou em nós. Talvez você fique pensando, mas eu não sei qual que é meu chamado, eu não sei para que eu fui chamado. Nós sabemos que existe um chamado individual para cada um, mas também sabemos que existe um chamado geral para toda a igreja. Isso nós lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós podemos encontrar que é por nosso intermédio, se você ler ali os versículos 17, 18, 19, 20 e 21, vai falar isso. É por nosso intermédio que Deus faz o apelo ao mundo para que as pessoas sejam salvas. Nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Nós representamos Cristo nessa terra. Então não fique pensando eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. É representar Cristo na terra. Aonde você estiver na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, você é representante de Cristo aqui nessa terra. E aí nós precisamos compreender como que funciona a mentalidade do reino de Deus, do reino do Espírito. Não é do mesmo jeito que é no mundo. E nós precisamos compreender isso para que nós possamos viver de fato para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela tua obra completa que nos tornou justos, santos, aceitáveis ao Senhor. Obrigada que por causa da sua obra o Senhor nos tornou os seus representantes aqui na terra. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos que a estrutura, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de reinar no teu reino é completamente diferente
da estrutura desse mundo aqui. Esse mundo aqui é pautado na inveja, na ganância, na prepotência, na concupiscência da carne. Mas no seu reino não, Pai. No seu reino nós fomos chamados para servir uns aos outros, abençoar uns aos outros, sermos instrumentos de bênção, de edificação uns para os outros. Que nós possamos compreender isso, Pai, em nome de Jesus, e possamos viver assim, colocando em prática, servindo, amando, abençoando as pessoas. Que toda ganância, toda obstinação, que toda inveja, que todo egoísmo caia por terra das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, e nós assumamos, de fato, a nova vida que recebemos por meio de Cristo Jesus e vivamos inteiramente para a sua glória. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.